Quando ouves a palavra missão, o que te vem à cabeça? Talvez imagines alguém a bater à porta para te convencer de algo que eventualmente não queiras ouvir. Talvez recordes momentos sombrios da história, momentos de colonização, de uma imposição cultural, de um poder disfarçado da religião. Mas sabes, para muitos, missão é sinónimo de alegria. É uma palavra que está ligada à alegria. Mas hoje quero-te fazer outra pergunta. O que tens tu, afinal, para dizer? Tenho eu, afinal, para dizer? Pensa comigo. Se estivesses perdido num deserto, desidratado, cansado, e de repente encontrasses uma fonte de água fresca, o que é que tu fazias? Bebias e escondias para que ninguém descobrisse? Ou gritavas a chamar os outros e a dizer onde está a água? Imagina que estás num deserto e encontras uma fonte. Bebes, matas a sede e vês outros a vaguear exaustos. O que é que fazes? É isto que a missão significa. Não guardar para ti a água que recebeste. Pensa em algumas situações de hoje. Por exemplo, numa rede social. Alguém descobre um conteúdo que o ajuda a sair de uma depressão profunda ou reencontrar sentido. E quando encontra algo que lhe dá esperança, partilha. Porque quer que os outros, que sofrem também, saibam que não estão sozinhos. Numa comunidade local, uma família que acolhe refugiados que chegaram sem nada. Descobriram que a generosidade transforma quem dá e quem recebe. Eles contam esta experiência porque querem inspirar outros a fazer o mesmo. Ou, por exemplo, num grupo de amigos, uma pessoa que supera um vício ou que supera uma perda depois de encontrar fé e apoio. Ela não se cala, partilha porque sabe que alguém ao lado pode estar a precisar de ouvir que existe saída e recomeço. Quando a vida encontra cura, quando a sede é saciada, a reação natural é chamar outros para beber também. E é isto que significa missão. Não é impor, é partilhar o que te salvou. Quando experimentas algo que cura, que te dá vida, é natural quereres contar e partilhar isso com os outros. Não porque tens um manual para impor, mas porque alguém pode estar sedento e a precisar disso ao teu lado. Missão não é impor regras nem ganhar discussões. É partilhar aquilo que te salvou, aquilo que mudou a tua vida. E é sobre isso que hoje vamos falar. Este episódio é sobre isso, sobre o coração da mensagem cristã. Não regras, não ideologia, mas uma boa notícia que nasce da experiência de ser amado, de se descobrir amado e reencontrar sentido. Eu cresci a ouvir falar sobre igreja e religião, mas confesso que nunca entendi porque é que alguém sente necessidade de falar disso aos outros. Parece-me arrogante às vezes, como se alguém soubesse mais que eu. Percebo-te. E é por isso que precisamos de recuperar o que significa realmente missão. Não se trata de arrogância, mas de gratidão. Não é um marketing religioso, é vida partilhada. Passei 6 anos na prisão. Lá dentro, os meus amigos ciganos ofereceram-me um CD de música religiosa. Eu não queria ouvir, mas quando finalmente pus a tocar, comecei a chorar. Algo me tocou profundamente. Foi como se Deus me dissesse: eu conheço-te, mesmo aqui na tua escuridão. A partir daí comecei a mudar pouco a pouco. Hoje, sei que não estou sozinho. Boris descobriu Deus no lugar mais improvável, numa prisão e atrás das grades. O Deus que chama o homem a ser livre, a manifestar-se a um preso. E sabes que para muitos a prisão significa o fim da linha, significa falha, significa castigo, significa derrota.
No fundo, a prisão é onde a sociedade coloca aqueles que já não quer ver. E, no entanto, foi ali que Boris se sentiu visto. E isto é o núcleo da Boa Nova. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Não importa a escuridão, não importa os erros, não importa o passado. Há sempre uma possibilidade de recomeço. O próprio Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Isso quer dizer que a mensagem não é para os perfeitos, para quem tem tudo arrumado. É para quem precisa de cura, para quem se sente perdido. A missão então é dizer aos outros: olha, na tua escuridão há alguém que te conhece e que não te abandona. Quando ouvi a história do Boris, lembrei-me de mim próprio. Eu não estive preso, mas já estive preso a outras coisas que não a prisão. A impulsividade, a raiva, frustrações. Algo que nos faz sentir sozinho. E quando finalmente percebi que Deus me via, que não me virava às costas, algo mudou. Foi como se me dissessem: não acabou, podes levantar-te. É isso que me faz hoje querer partilhar. Se funcionou comigo, também pode funcionar contigo. Muita gente pensa que cristianismo é carregar um fardo. Regras, mandamentos, obrigações, culpa. Mas a raiz é outra. A palavra evangelho significa literalmente boa notícia. E a boa notícia é esta: Deus ama-te. Vem ao teu encontro e dá-te vida nova. Não é sobre seres perfeito antes de o conheceres. É sobre descobrires que já és amado tal como és. É um convite, não uma sentença. É uma porta aberta, não uma lista fechada. Mas se é assim tão boa notícia, porque é que tanta gente rejeita? Porque é que quando se fala de fé há logo resistência? Porque a história também tem feridas. É preciso reconhecê-las. Houve tempos em que a fé foi usada como uma arma de poder. Quando se confundiu o Evangelho com o controlo, quando se quis impor Deus em vez de se propor. E isso deixou marcas profundas. Houve quem tivesse sofrido em nome da religião, quem se tivesse sentido oprimido por uma imagem de Deus que julga, que condena, em vez de um Deus que ama e que vem para libertar. É natural que hoje haja desconfiança. Que muitas pessoas ouçam a palavra da igreja e pensem logo na sua hipocrisia, nas suas fraquezas, nas suas misérias, nos abusos. Mas a forma de curar essa ferida não é calar a mensagem, nem é esconder o passado. É fazer o contrário. É testemunhar com humildade, com transparência, com uma vida verdadeira. O Evangelho não precisa de defensores zangados. Precisa de gente que viva o amor e que o anuncie. É por isso que, mais do que impor ideias, nós temos de partilhar experiências, a experiência do encontro com Cristo. Falar da fé como quem conta uma história pessoal, a história do seu encontro com Jesus. Não como quem dita regras. Trata-se de mostrar com gestos concretos que acreditamos, em vez de exigir aos outros que pensem como nós e que vivam já como nós. É assim que a mensagem volta a ser uma boa notícia, uma boa nova. Quando é contada por quem experimentou na sua vida o perdão, como quem reencontrou a esperança, como quem vive um recomeço. Quando a humildade substitui a arrogância, o diálogo substitui a imposição, então o amor volta a ser a linguagem principal. Eu noto isso todos os dias no meu trabalho, quando cozinho ou como voluntária na paróquia. Muitas das pessoas que aparecem vêm feridas.
Há quem esteja sozinho, quem tenha perdido tudo, quem carregue vergonha ou até raiva. Se eu os acolher com sermões e frases moralistas, eles fecham-se logo, sentem-se julgados e erguem uma parede. Mas se chego com atenção, com um prato quente, com escuta verdadeira e amizade, algo muda. Vejo nos olhos deles que, pouco a pouco, baixam a guarda. Começam a falar da vida, da dor, dos sonhos. É nesse espaço de confiança que posso naturalmente dizer o que me move, que a minha força vem da fé, do amor que encontrei em Deus. Nunca tento convencer, eu apenas partilho que quando também me senti perdida e fraca, descobri uma fonte de esperança, e essa fonte que hoje me faz levantar cedo para cozinhar e servir. Para mim, missão é isto: viver de tal forma que os outros sintam que existe um lugar onde são recebidos sem julgamentos, que a fonte está aberta para todos, especialmente para quem tem sede e nem sabia que podia beber. Há uns anos, participei numa conversa organizada por amigos num café vienense. Estava presente o cardeal Christoph Schongor e 2 atores conhecidos. Falaram de Deus e da fé de forma tão natural e simples que algo em mim se abriu. Eu tinha deixado a igreja há anos, mas ali, naquele ambiente descontraído, percebi que podia voltar a acreditar. Pouco depois, ouvi o Papa Francisco dizer que Deus não se cansa de perdoar, e isso tocou-me profundamente. Voltei. Vês? Não foi um sermão, não foi uma pressão, foi uma conversa autêntica, de amigos num café. E às vezes é tudo o que é preciso para reacender a chama. Um espaço onde se pode falar de Deus com naturalidade e sem máscaras. Eu sinto isso com os meus amigos. Muitos dizem que não acreditam, mas quando partilho simplesmente o que a fé significa para mim, sem impor, sem discutir, eles ouvem. Alguns até me agradecem. O segredo é a autenticidade. Não é tentar convencer, é contar uma história verdadeira. Conta a tua história. Durante muito tempo, a minha fé foi apenas uma tradição. Ia à missa porque a minha família ia. Sabia rezar, sabia os ritos, mas sentia Deus como distante. Foi quando conheci um grupo de jovens que falavam com ele como a um amigo que algo mudou. Eles não tinham medo de mostrar que eram imperfeitos, que falhavam e mesmo assim acreditavam. Um dia, numa oração simples, senti que Deus não era só uma ideia. Ele conhecia-me e amava-me pessoalmente. A partir daí comecei a falar com ele como com um amigo. E isso deu-me coragem para perdoar pessoas que me tinham magoado profundamente. Descobri uma liberdade que não tinha antes. A fé de Denise deixou de ser um hábito para se tornar encontro pessoal. Muitos de nós crescemos com tradições religiosas, mas sem sentir proximidade com Deus. E é só quando experimentamos que Ele nos conhece, no íntimo, com as nossas falhas e dores, que tudo ganha vida. Perceber que Deus é amigo liberta-nos para amar e perdoar. E é dessa amizade que nasce a vontade de falar dele aos outros. Eu identifiquei-me com a Denise. Durante anos rezei sem sentir absolutamente nada. Só quando fiz o Alfa com outros jovens e pude falar livremente sobre todas as dúvidas, todas as incertezas e até mesmo dores, é que percebi que Deus me amava pessoalmente. Hoje, quando estou do outro lado, ou seja, na equipa do Alfa, partilho essa experiência. Não é uma religião de fachada, é amizade. E sabes, isto é profundamente bíblico. Jesus disse aos discípulos: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. A fé cristã é, antes de tudo, uma relação. Não é cumprir apenas deveres,
é caminhar com Deus que se fez próximo. A missão nasce daí, de quem descobre e de quem vive uma amizade verdadeira com Deus e que a quer apresentar aos outros. Durante muitos anos, vivi focado no sucesso e no reconhecimento. A minha carreira era tudo. Ser respeitado como joalheiro de luxo, agradar aos clientes mais exigentes. Por fora, parecia ter tudo. Por dentro, sentia-me vazio. Um amigo convidou-me para um encontro cristão e fui só por curiosidade. Lá, ouvi falar de um Deus que me amava sem condições, que não precisava do meu desempenho para me aceitar. Fui surpreendido. Chorei como não chorava há anos. Percebi que podia ser filho, não apenas alguém que prova valor. Isso mudou a forma como trabalho, como trato as pessoas e até como vejo a mim mesmo. O Christophe descobriu algo que muda vidas: amor incondicional. Numa sociedade que existe sucesso e performance, saber que és amado antes de provar o teu valor é algo de revolucionário. E quando isto se torna real, surge naturalmente a vontade de o partilhar. Eu percebo bem o que ele diz. Sempre vivi a tentar mostrar que era bom profissional, bom amigo, bom em tudo, sem demonstrar o mínimo de fraquezas, e mesmo assim sentia-me insuficiente. Quando percebi que Deus me amava sem exigir currículo, sem exigir nada em troca, senti alívio. Hoje, quando falo de fé, falo disso. Podes ser amado como és. É libertador. A boa nova é precisamente esta: Deus ama primeiro. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Não se trata de ser digno para depois ser amado. Somos amados e é isso que nos transforma. E no coração da missão está isto: o testemunho do amor do Pai. Deus mostrou-nos isso através de Jesus Cristo, quando o deu por nós. Quando Cristo amou o mundo, Ele criou tudo por amor e chama-nos a viver para o amor, a viver com Ele, para sempre. Deus é um Pai que não se cansa de procurar os seus filhos. É por isso que nós nos podemos chamar irmãos. Assim a mensagem é simples, mas muda tudo. Deus ama cada pessoa sem limites. Ama-te sem limites. E nós sabemos-lo, experimentamos-lo por causa de Jesus Cristo. A Igreja sempre anunciou esta verdade essencial, o querigma, o núcleo da nossa fé, para dizer que o amor de Deus cura, reconcilia e dá uma vida nova. E este amor fez-se carne em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por ti. Lembrava o Papa Francisco na encíclica Evangelium Gaudium: Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora está vivo ao teu lado todos os dias, para te iluminar, fortalecer e para te libertar. É esta a boa nova que queremos partilhar. Não é uma teoria, não é uma doutrina, é um amor vivo, presente e transformador. Pensa outra vez na imagem da fonte no deserto. Encontraste água fresca e vês pessoas sedentas com sede à tua volta. E o que é que fazes?
Guardas isso para ti? Claro que não. O instinto humano é precisamente o inverso. Temos em nós um instinto para a vida. E nós chamamos os outros, vem aqui à vida. E é isso que significa missão. E é isso que implica a missão. Não se trata de invadir, não se trata de forçar, não é de modo algum publicidade agressiva. É simplesmente partilhar aquilo que te salvou. E hoje vemos isso de tantas formas. Uma jovem que superou a depressão e encontra um grupo de apoio online e quando recupera começa a publicar palavras de esperança para outros que sofrem poderem ser animados por essas mensagens. Ou então uma família de refugiados, uma família que acolheu em sua casa refugiados, isso aconteceu com tantas famílias recentemente, quando foi a invasão da Ucrânia, e que percebeu que a generosidade transformou todos em casa. E que agora fala disso, de quanto isso foi importante para eles e incentiva os vizinhos a fazer o mesmo. Ou então, um homem que superou um vício e que partilha a história, fazendo palestras, por exemplo, ou em amenas conversas de café, para que outros saibam que há saída para esse vício. E quando a vida encontra cura, a boca quer falar disso. E a missão é isso, gente comum a dizer, eu encontrei algo que me deu sentido, que me dá sentido. Queres vir ver isso também? Eu vivo assim. Não sou pregador, mas no trabalho, quando alguém está a passar por um momento difícil, conto como a fé me ajudou. Sem pressão, só partilha. Muitas vezes é recebido com gratidão. Aliás, eu presencio isso vivencio isso em todos os alfas, em todas as edições do alfa que tento ajudar. Porque no fundo, às vezes as pessoas só precisam de ouvir outra história e perceber que não estão sozinhas. Eu vejo isso todos os dias no trabalho e na rua. As pessoas chegam com uma sede enorme de esperança, mesmo que não usem essa palavra. Algumas entram cabisbaixas, outras com um ar desconfiado, quase sempre com histórias de dor atrás. O que elas procuram não são grandes discursos nem respostas prontas. Procuram alguém que as escute, que lhes dê atenção verdadeira. Querem perceber que não são um número, que alguém se importa. Por isso, digo sempre, não precisamos de frases bonitas nem de argumentos complicados. O que toca mesmo é a vida verdadeira. É tu estares ali com humildade, servir uma refeição quente, ouvir sem julgar, sorrir quando ninguém sorri para elas, por vezes há muitos dias. E quando surge a oportunidade, posso contar porque é que faço isto. Que encontrei em Deus uma força que me levanta e me faz acreditar que cada pessoa vale a pena. Para mim, é assim que se anuncia a fé hoje. O Papa Francisco costumava dizer que prefere uma igreja que se arrisca a sair às ruas, mesmo que tropece, que se suje, do que uma igreja fechada e confortável, preocupada apenas em proteger-se. E isso vale para cada cristão. Não precisamos de estar perfeitos para falar do amor de Deus. Às vezes é precisamente a nossa fragilidade que se torna ponte para o outro coração. Por quem ouve percebe que também nós somos humanos, mesmo se acreditamos. Durante muito tempo, tive medo de falar da minha fé. Pensava que não tinha palavras certas e que ia ser julgada. Mas quando conheci Jesus de forma pessoal, percebi que não precisava de saber tudo. Bastava contar o que Ele fez na minha vida. Comecei a partilhar com amigos, devagar, sem impor nada. E descobri algo bonito. Quando somos autênticos, as pessoas ouvem. Tini mostra-nos algo essencial. Não precisamos ser teólogos para falar de fé. O mundo precisa mais de testemunhas do que de especialistas. Cada um tem a sua história e é essa história que toca aos corações.
Isso ajuda-me. Eu tenho medo de falar. Parece que posso dizer algo de errado ou que não vou saber responder às perguntas. Não faz mal. Não temos que saber tudo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O Espírito de meu Pai falará em vós. O Espírito Santo ajuda-nos. O mais importante é sermos autênticos e amarmos a pessoa que temos à nossa frente. Eu comecei assim. Um dia um familiar meu estava em crise e eu só disse: olha, eu já passei por algo muito parecido, claro, com as minhas dores, com as minhas mágoas, mas a minha fé ajudou-me. Ele ouviu, não precisei sequer de dar algum tipo de aula de teologia, só de contar o que vivi. Se queremos ajudar alguém, é assim. Primeiro, escutamos. As pessoas chegam desconfiadas, feridas, algumas zangadas com tudo. Se eu começasse logo a falar de Deus, fechavam-se. Então deixe que falem. Ouço, estou presente, aos poucos nasce a confiança. E é só depois, quando sinto que existe espaço seguro, que partilho o que me move. Digo que é a fé que me dá forças para ali estar todos os dias e acreditar que ninguém está perdido para sempre. É um processo natural, sem pressão. Primeiro ama-se, depois fala-se. Se calhar estás agora aí a pensar com os teus botões: mas isto não é para mim. Eu não sou missionário. Mas sabes, ser missionário não é um cargo especial. É simplesmente partilhar aquilo que recebeste. Quando Jesus ressuscitou, disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E prometeu: recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Cada batizado é chamado a testemunhar. E isto não é uma tarefa extra, é a essência da nossa fé. Antes de fazer o Alfa, achava que a missão era só para padres ou para pessoas que vão para a África. Hoje em dia sei que começa no dia-a-dia, na família, nos amigos, nas relações que temos. Basta vivermos com autenticidade e dizermos onde é que encontramos o sentido. Eu, que ajudo na paróquia e noutros locais, percebi que a missão é estar perto de quem sofre. Muitas vezes basta escutar e amar. A oportunidade de falar da fé aparece naturalmente. Então a missão é menos pregar e mais viver de forma a que os outros percebam que existe uma fonte. Exatamente. É viver de modo que a tua vida aponte para a esperança que te move. O Papa Francisco sonhava com uma igreja que sai, que se arrisca e que não fica fechada a olhar para dentro. Ele disse: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído do que uma igreja doente, pelo fechamento e pela comunidade a que se agarra nas suas próprias seguranças. E isto vale para cada um de nós. Vale mais arriscar amar e falar mesmo de uma forma imperfeita do que se calar por medo. Eu já tive medo do que iam pensar de mim, mas quando falei, percebi que muitos queriam ouvir. Há muita sede por aí e nós temos água, muita água. Depois de tudo isto, continuo a pensar. Afinal, o que temos mesmo para dizer? Carolina, que fomos amados e salvos. Que Deus é Pai, que ninguém ficou esquecido. Que não precisas ser perfeito para ser amado. Que Jesus Cristo é a boa nova para todos e que cada um de nós pode partilhar isso no lugar onde vive.
Então a missão não é impor, é partilhar com alegria uma fonte que nos devolveu vida. É contar onde encontramos amor e esperança. E é dizer a um mundo que está cheio de sede, a água fresca. Vem beber também, vem beber comigo.